Hi everyone, how are you? I am Camila. Espero que vocês estejam acompanhando junto comigo o resumão de inglês. Nas aulas passadas, a gente falou sobre present simple na forma afirmativa e na forma negativa. Hoje vamos aprender a fazer perguntas no tempo simples, né? No tempo presente simples. E ela tem uma estrutura diferente, onde inclui não necessariamente obrigatória. Uma WH Word, que a gente vai estudar, né? Mas não, lembrando que não é obrigatório, mas geralmente vem, né? Porque ela direciona a pergunta. Mais o do ou does, lembrando aquela diferença do sujeito que a gente aprendeu na negativa, mais o sujeito, mais o verbo no infinitivo sem o to, mais um objeto. Na forma de pergunta, a mudança de estrutura é quando podemos adicionar a WH Questions Words e adicionamos o do ou does antes do sujeito, considerando sempre qual o sujeito da frase para colocar o do ou does. O do e o does, nesse tempo verbal, ele é usado como auxiliar do verbo. Ele não possui uma tradução exata, mas sim auxilia na forma interrogativa. Se o sujeito for I, you, we, you ou they, será usado o do. Se o sujeito for he, she ou it, será usado o does. Ao conjugar o verbo like gostar na forma de pergunta, ficaria assim: Do you like pizza? Eu gosto de pizza. Você responderia I do. Ou I don't like, I like pizza. Vamos falar um pouco sobre essa estrutura, né? Do I like pizza? Essa pergunta. Quando a gente faz a pergunta no inglês, geralmente aquele auxiliar do verbo, ele vai para o começo da frase. Então, por exemplo, no caso aqui, o do e o does, eles são o auxiliar do verbo. Então, eles vão lá para o começo da frase, para a gente conseguir fazer a pergunta. Então, lembrando que se eu fosse fazer a negativa aqui, ficaria I don't like pizza, sem ser pergunta. E o don't, ele é uma junção do do mais o not. Nesse caso, é uma pergunta, ele não está negando, então não vem o not, apenas o do. O do vai para o começo da frase e o resto acompanha. Do you like pizza? A mesma coisa para os outros exemplos. Outra coisa é que, quando muda a pessoa para he, she, it, ao invés de do, vai ser does. Então, does he like pizza? Ele gosta de pizza? E assim por diante. Para respostas, também precisamos utilizar o do ou does como auxiliar. Por exemplo, do you like pizza? Resposta: Yes, I do. Você poderia falar Yes, I like? Eles entenderiam, mas não é tão correto, até porque ele não está trazendo o objeto. Ao menos que você falasse Yes, I like pizza, faria sentido. Mas, nesses casos, quando tem o do ali envolvido como auxiliar, você pode responder com o mesmo na frase, para responder, né, a pergunta. Então, nesse caso, yes, I do. Se fosse não, no, I don't. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura de WH words, que são os pronomes interrogativos. Que a gente aprendeu aqui na estrutura que ele pode ser, mas ele não é obrigatório, antes do does. Aqui a gente aprendeu a forma simples. Essa aula realmente deu muito aula, eu deixei exercício, foi muito rápida. Eu deixei exercício pra gente treinar essa questão de virar pergunta. Façam. Tem também o material de resposta, mas tentem fazer primeiro. Se tiver alguma dúvida sobre essa relação de trazer o auxiliar para o começo da frase para tornar ela interrogativa, deixe nos comentários caso precise de ajuda, tá bom? Não tem uma tradução, então não tente buscar um sentido. É uma função que o do e o does cumpre nesse caso. Ele não está agindo como verbo, mas sim como auxiliar, tá bom? See you later!
Beijo, dá like, se inscreve e deixa comentário. Tchau!